E estamos de volta e vamos continuar a falar de Cabo Verde. Desta vez vou ter comigo Milton Cabral, que é responsável por o Cabo Verde, ou a Cabo Verde Digital, como queiram dizer, que para quem estiver a pensar exatamente o que é que faz, vamos fazer aqui um link direto. É uma espécie de irmão mais novo da Startup Portugal. Será irmão mais velho, certamente, de outras que surgirão em África e às quais certamente terá experiência. E vamos falar um bocadinho sobre o que é que tem sido construir em África um ecossistema de inovação e de startups e o que é que têm também em comum com Portugal desde o início deste projeto. Milton, Boa, obrigada por estares muito connosco. obrigado. Foi boa a apresentação? Está tudo certo? Excelente. Não, Era excelente. exatamente isto. Irmão mais novo. Irmão mais Perfeito. novo, pronto. Quando é que Boa. vocês começaram com a Cabo Verde Digital? A Cabo Verde Digital nasceu em 2020, portanto, No meio da pandemia? no meio da pandemia. Nós, na verdade, a Cabo Verde Digital é um projeto que nasceu com uma perspectiva de ser algo muito físico, muito no terreno, mas a pandemia trouxe-nos uma componente de virtual a quase 100%, não é? E isto, acredito que no final do dia permitiu-nos realmente ter um alcance a nível nacional, não é? E começar em remoto para um país que está no meio do Atlântico, mas com ligações ao mundo inteiro. Há pouco estávamos a falar sobre isto, precisamente na conversa Exato. anterior com o Secretário de Estado. Isso para vocês acabou por ser, de certa maneira, bastante natural, porque é a natureza daquilo que vos tornou também Exatamente. capazes na parte digital é precisamente essa apetência por não ter fronteiras físicas com as várias Exato. geografias. Principalmente pelo facto de nós sermos ilhas, não é? Portanto, seria muito mais dispendioso e muito mais, portanto, complicado implementar a nossa agenda se não fosse esta componente digital. Nós hoje temos programas com abrangência nacional precisamente porque conseguimos no mesmo momento servir jovens em Santiago, em São Vicente, na Brava, em programas de incubação, por exemplo, em programas de capacitação. E a componente digital permitiu-nos precisamente ter uma abrangência e uma atuação de forma transversal a todo Cabo Verde, para além de conectar ao globo, não é? Ao mundo. Então vamos voltar um bocadinho ao início. Vocês começam em 2020, meio da pandemia. O Boa. que é que tem sido, basicamente, nestes 3 anos, quais têm sido as vossas prioridades durante estes 3 anos, já fora de pandemia e já num contexto em que, inclusive este ano, têm a maior exposição de sempre num evento como a Web Summit, Exato. que é à escala internacional? Exatamente. Portanto, nós nascemos com uma missão, que é criar o ecossistema de inovação para startups tecnológicas. Esta é a missão da Cabo Verde Digital. E nós fazemos isso através de várias ações, várias iniciativas. Em algumas operacionalizamos, em outras participamos, em outras nós advogamos junto do governo para a criação dos instrumentos para que as startups possam nascer, crescer e escalar, não é? Portanto, as prioridades têm sido muito focadas nas early stage, aquilo que nós chamamos de startups embrionárias, porque nós ainda somos um ecossistema novo, portanto, 3 anos é muito pouco tempo para se consolidar um ecossistema. Então, a nossa grande prioridade tem sido focar nas startups embrionárias, nos jovens que têm ideias de projetos, que têm tecnologia na base. A componente de tecnologia na base é muito importante, este é o nosso nicho, e desenvolvemos programas, por exemplo, de incubação destes projetos, capacitação desses jovens, promoção e visibilidade dessas inovações, internacionalização, como é o caso da nossa participação já por 4 anos consecutivos com um stand e com uma delegação forte aqui na Web Summit Lisboa. Mas nós, neste período de 3 anos, nós acreditamos que conseguimos construir a fundação do ecossistema startup em Cabo Verde, não é? Quantas startups é que existem em Cabo Verde? Nós temos mapeado neste momento mais ou menos 100 startups de base tecnológicas em Cabo Verde. Naturalmente a maioria são startups em fases embrionárias ou early stage, mas já temos um número considerável de startups que já estão consolidadas, que já inclusive prestam serviços para mercados internacionais, não é? Mas a nossa missão é, nos próximos 2 anos, consolidar esse ecossistema. Portanto, com a consolidação do ecossistema, quer dizer que teremos de trazer novos instrumentos para servir as startups que já estão num outro estágio de desenvolvimento e alcançar outros patamares, não é? Como é que Portugal tem estado nessa equação? Ou seja, qual é a relação que vocês têm estabelecido com Portugal e com a Startup Portugal também, não é? Exato. Como disse no início, Portugal, e através da Startup Portugal,
estiveram na gênese da criação da Cabo Verde Digital. Não é? Portanto, eu tenho que passar essa mensagem, porque desde do início da parte de conceptualizar a Cabo Verde Digital, nós estivemos em fortes conversações e diálogo com a Startup Portugal, que nos ajudou durante os 2 primeiros anos, e até ainda continuamos em conversações, a conceber o ecossistema, a perceber as dinâmicas, a perceber o impacto e as ações que nós podemos também desenvolver em Cabo Verde para ajudar a criar o ecossistema. Hoje, nós temos uma relação muito próxima com vários players em Portugal, players do ecossistema startup. Inclusive, hoje nós assinamos também um protocolo com a Portugal Fintech, com o objetivo de criarmos aqui sinergias para também se desenvolver um ecossistema fintech em Cabo Verde, através de um centro de inovação para a indústria fintech que nós apresentamos em Cabo Verde no mês passado, e com vários outros players. Portanto, há uma relação bastante próxima entre Cabo Verde e Portugal no que diz respeito a ecossistemas. Estamos no último dia desta edição da Web Summit e, portanto, vamos fechar com a tua percepção do que é que foi esta edição, não apenas para as vossas expectativas e ambições, mas também em termos da experiência que tiveste destes 3 dias, ou 4, na verdade, se calhar chegaram segunda-feira, aqui em Lisboa. São dias intensos, são 4 dias completamente preenchidas, com encontros, palestras, contactos, e no geral eu faço um balanço super positivo, porque apesar do cansaço físico, nós sentimos que conseguimos preencher o nosso objetivo, conseguimos atingir, portanto, aquilo que nós definimos como metas, que é promover o nosso ecossistema, promover as nossas startups, promover a interação entre as nossas startups e players do mercado internacional, assinar protocolos e estabelecer relações. Portanto, espero que tenha sobrado tempo para alguns dos eventos laterais, nomeadamente os famosos eventos Night Night Summits. E alguns pastéis de nata já agora, que também é uma boa experiência lisboeta. Ainda não terminamos o dia, portanto acredito que até ao final do dia ainda há esperança. Há esperança. E ficamos por aqui, obrigada por esta Muito conversa. Continuem a acompanhar-nos, nós vamos continuar com a nossa emissão em direto. Até já.